E aí, pessoal? Como é que vocês estão hoje? Tá tudo bem aí com vocês? Manda um oi aí, cada um. Tudo certo, tudo certo. Tudo tranquilo. Tudo certo. Boa noite. Legal. Boa noite, então, pessoal. Eu preparei para vocês uma aula hoje que eu, particularmente, estou bem empolgado para fazer essa aula para vocês, porque eu acho que vai ser uma coisa muito útil para vocês. A aula de hoje, ela vai encerrar o nosso primeiro curso. Ô, professor, eu queria saber se tem como desativar o áudio dos alunos, porque tem muito barulho no fundo. Ok, desativar o áudio dos alunos. Deixa eu só ver uma coisa. Parece que muita gente aqui já está com o áudio desativado. Se a gente ver aqui... Porque eu acho que vocês têm a opção aí de gerenciar o áudio de vocês. Deixa eu ver. Temos a opção. Certo? Eu acho que tem uma opção que o áudio ele só é ativado na hora que você fala alguma coisa, né? Tem, bem embaixo tem. Sim, mas de qualquer forma, se tiver tendo algum barulho na casa, ele vai acabar se ativando sozinho, né? Então, eu peço que vocês, por favor, controlem na hora que vocês virem que está saindo barulho aí, né? E aí a gente vai vendo. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aqui? Sim, professor. Sim, sim. Certo? Então, uma apresentação aqui do PowerPoint. Tá. Bom, então, retomando, eu preparei para vocês uma aula que é um conteúdo relativamente exclusivo, porque eu não achei esse conteúdo em português em lugar nenhum, então eu tive que criar esse conteúdo para vocês. A aula de hoje vai ser um pequeno tutorial de como vocês vão usar o GAMS, que é uma linguagem para vocês modelarem problemas de pesquisa operacional. Então, assim, eu também dou outras disciplinas, dou aula para outras turmas, né? Eu tenho aulas de física e fenômenos de transporte, e às vezes a gente está ensinando alguma coisa para o pessoal da engenharia civil ou engenharia mecânica, né? E o pessoal pergunta, tá, mas onde é que eu vou usar isso, professor? E às vezes é muito difícil dizer. Entretanto, isso que eu vou mostrar para vocês hoje é muito direto, a forma como vocês podem perceber que isso é útil, né? Então, enfim, vamos começar. O que é o GAMS, né? Que é isso que eu trouxe para vocês hoje. O GAMS é uma linguagem para vocês modelarem problemas matemáticos. A sigla significa Sistema de Modelagem Geral Algébrica. E aí a gente vai entender como é que funciona o GAMS a partir de um exemplo clássico de pesquisa operacional, que é o problema de transporte, né? O problema de transporte, a modelagem algébrica dele é essa que aparece aí para vocês. Eu deixei em inglês porque isso aí é terminologia técnica para o engenheiro de produção. A gente está falando de economia básica, princípios básicos de economia. Vocês têm que entender o que é um mercado, o que é uma produção, consumo, demanda, enfim. E aí a gente tem esses termos em inglês, vocês têm que estar acostumados com ele. Mas vamos ao problema. O que é o problema de transporte? Eu já passei para vocês em sala, né? Então a gente já deu uma olhada em alguns problemas de transporte, mas sucintamente é um problema que você tem determinadas fábricas ou plantas produzindo um determinado produto que deve ser enviado a determinados mercados onde existe uma demanda para esses produtos. Esse envio vai ter um custo e esse custo é o que a gente quer minimizar. No caso da modelagem algébrica, a gente pode ver aí como os elementos dessa modelagem, no caso do problema de transporte, eles podem ser divididos em grupos.
né? Nessa modelagem, a gente vê que a gente tem um primeiro grupo que ele chama de índices, onde a gente tem as plantas e os mercados. A gente tem um segundo grupo que aparece aí como given data, e isso aí significa dados fornecidos. O pessoal da economia tem um apelido para isso aí, que é variáveis exógenas, exógenas no sentido de que são dados que vêm de fora, então é entrada do problema, né? Ou seja, aquilo que a gente adiciona ao problema na hora que a gente está modelando, aquelas informações que a gente tem, dados fornecidos. E aí vejam que esses dados fornecidos vão ser parâmetros para a gente fazer a nossa modelagem, eles estão relacionados nessa linguagem algébrica que a gente utiliza, a gente já relaciona eles ao conjunto que é o domínio desses parâmetros, né? Por exemplo, no caso do suprimento, que é o parâmetro A, a gente usa o índice I para relacionar o suprimento da commodity, é a forma como ele coloca aí, da commodity em cada planta, né? Então, assim, a gente tem uma fábrica e essa fábrica tem um suprimento ou capacidade de produção, né? Entendam da forma como vocês queiram. O parâmetro B, ele é a demanda por essa commodity em um determinado mercado, né? Vejam que o B, ele tem um índice J associado a ele, porque para cada mercado a gente vai ter uma demanda. Então, a demanda BJ é a demanda B que se relaciona ao mercado J, né? E o custo, que é o C, ele tem dois índices, porque ele se relaciona ao mesmo tempo com a planta e o mercado. Ou seja, é o custo de enviar de uma planta para um determinado mercado. Depois a gente tem um outro grupo que são as variáveis de decisão, né? Eu já falei disso em sala, vocês já entendem mais ou menos o que é isso, né? A variável de decisão, mas é aquilo que a gente decide, né? Nesse caso, no caso do problema de transporte, a gente decide quanto de cada produto a gente vai enviar de cada fábrica para cada mercado. E a gente quer tomar essa decisão usando como base o custo, que a gente quer minimizar. A gente tem, depois desse grupo, que aparece como Decision Variables, né, ou variáveis de decisão, a gente tem um grupo dos Constraints, que significa restrições. Então, as restrições são aquelas regras que a gente tem que obedecer e que elas limitam e acabam por determinar o nosso espaço de soluções viáveis, né? Aquele espaço onde a gente vai buscar soluções que a gente pode adotar para esse problema. Por último, vem a função objetivo, que é o somatório do custo, né? É aquilo que a gente quer minimizar nesse caso. Então, vejam, a gente dividiu em alguns grupos, né? Índices, dados, variáveis de decisão, restrições e função objetivo. São os grupos que a gente conseguiu agrupar, conseguiu dividir aqui no problema, na forma algébrica dele, para a gente poder entender, né? Então, na terminologia GAMS, como é que fica isso? Isso que a gente chamou de índices, a gente vai chamar de sets. A palavra sets, em inglês, significa conjuntos, né? Então, são os conjuntos com que a gente vai trabalhar. Os dados vão ser parameters, né? Parâmetros. As variáveis de decisão, variables, e as restrições e função objetivo são equations. Então, a gente vai ver agora um exemplo concreto. Esse é o exemplo protótipo clássico desse tipo de problema. Ele foi apresentado no livro do cara que é considerado o pai da pesquisa operacional, George Dantzig. E aqui a gente tem uma tabela, em que nessa tabela a gente pode ver o custo do envio de uma caixa de cada produto de uma determinada fábrica para um determinado mercado. A gente tem 3 mercados. A gente tem New York, Chicago e Topeka. A gente tem 2 plantas, Seattle e San Diego. A gente tem também a informação de demanda em cada mercado.
a gente tem 325 caixas para Nova York, 300 caixas para Chicago e 275 caixas para Topeka. O suprimento ou a capacidade de produção de cada fábrica, a gente tem somente 2 fábricas, 2 plantas, né? Seattle vai ser 350 caixas, é a capacidade que Seattle tem de produzir. E San Diego tem a capacidade de produzir 600 caixas, né? Essas distâncias estão em milhares de milhas. Quer dizer que a distância de Seattle até Nova York é de 2.500 milhas. Você vai multiplicar o número que você vê aí por 1.000. O custo do transporte é $90 por caixa. Eu peço desculpa porque eu botei um ponto no separador decimal aí, entendam como uma vírgula, né? É 90,0. $90 por caixa por 1.000 milhas, né? Então, então, por exemplo, se a gente mandar uma caixa para Nova York, vamos dizer, é $90 por caixa por 1.000 milhas. Para Nova York, a gente tem 2,5 mil milhas. Perdão, gente, parece que tá riscando aqui a tela, não estou entendendo. Bom, parece que resolveu, mas eu não sei por que aconteceu. Enfim. Perdoe, vamos continuar. Tá todo mundo acompanhando? Sim, Sim, professor. sim. Tudo tranquilo Sim. até agora? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, então. Então, vamos lá. Agora, a gente vai ver como que a gente monta esse problema em GAMS, né? Então, eu já vou compartilhar a tela com vocês. Pronto. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Perfeito. Vamos lá. Grupo por grupo, daqueles que eu falei para vocês antes. Sets, né? A gente tem 2 conjuntos nesse caso. As plantas enlatadoras e os mercados, né? Vejam como é que a gente monta isso em GAMS. Primeiro, a gente declara sets. A gente fala do que a gente está falando nesse momento, né? Então, nesse momento, a gente está falando dos conjuntos sobre os quais a gente vai estar aplicando o nosso problema. Vai decidir as variáveis em cima disso daí, né? Então, a gente primeiro dá um nome para o conjunto. Por exemplo, o primeiro conjunto a gente chamou de I, que é o conjunto das plantas enlatadoras. Plantas enlatadoras é texto. Isso aqui é o que em programação a gente chama de documentação. Isso aqui é informação que a gente coloca simplesmente para a pessoa que um dia abrir o nosso arquivo para ver o que a gente fez, ela entenda o que a gente pensou na hora que a gente estava construindo. Isso daqui, o compilador, o computador que vai ler o nosso problema, ele não vai, ele vai ignorar isso daqui, né? Esse texto. O que ele está vendo aqui de verdade? Ele está vendo o nome que a gente deu para a variável, no caso, aqui eu dei o nome I, para o conjunto de plantas enlatadoras, e aí, para a gente definir esse conjunto, o que a gente faz? A gente usa uma barrinha deitada, aí eu gosto de deixar as coisas separadinhas para ficar bem organizado, né? Então, assim, uma barrinha deitada, espaço, primeiro elemento do conjunto, qual que é o primeiro elemento do conjunto de plantas enlatadoras? Seattle. Segundo elemento, vírgula, né? Espaço, segundo elemento, San Diego. Segundo conjunto, conjunto J, a gente vai ter aqui os mercados, e aí a gente vai fazer a mesma coisa, barrinha deitada para a direita, espaço, New York, vírgula, Chicago, vírgula, Topeka, vírgula, ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula, ele indica que a gente terminou de declarar todos os conjuntos que a gente vai estar utilizando para trabalhar
nesse problema. Depois vem os parâmetros, né? Aqui os parâmetros funciona bem parecido. A gente primeiro declara o parâmetro, eu dei o nome de A para o primeiro parâmetro, que é a capacidade das plantas em caixas, né? E eu também coloco ao lado do A esse parêntese em que eu digo sobre qual conjunto, lá em cima, né, qual dos sets, esse A está atuando, né? Qual é o domínio desse parâmetro A? O I, vocês devem lembrar, é plantas enlatadoras. Quantas plantas enlatadoras a gente tem? 2. Quais são? Seattle, San Diego. Então, quantas informações a gente tem que ter de capacidade das plantas? 2, porque ela atua aqui no domínio, né, que a gente está vendo aqui, é sobre o conjunto de plantas. Então, tem que ter 2, cada uma vai ter a sua, o seu valor aqui, que é a capacidade dessas plantas. No caso, se vocês não colocarem um determinado elemento, ele vai interpretar que o valor para aquele elemento é 0. Então, se eu apagar esse San Diego aqui, ele vai achar que a capacidade da planta San Diego é 0. Né? Se você colocar um elemento a mais, ele vai te dar um erro. Ele vai falar, olha, esse domínio está errado porque no domínio, no conjunto, só tem 2 elementos. Se botou mais de 2, enfim, ele vai te dar alguns avisos. Né? O segundo parâmetro funciona da mesma forma. Né? O parâmetro B, sobre o domínio dele é J, né? É o conjunto dos mercados. Tem 3 mercados, então tem que ter 3 valores de demanda. Nova York, Chicago, Topeka. Depois vem uma tabelinha, que é aquela tabela da distância, que eu mostrei para vocês. E depois, a gente tem uma declaração, tem um parâmetro, perdão, existem 3 formas da gente colocar os dados externos nesse problema. Né? Uma é através dessa lista, que é aqui no parâmetros, a gente está colocando 2 listas. A outra é na forma de uma tabela, quando é um parâmetro que ele tem 2 dimensões. Né? E a terceira forma é o que a gente chama de atribuição direta. A gente está criando aqui um parâmetro e a gente coloca parâmetro, C e J, custo do transporte, isso aqui é texto, isso aqui eu estou falando qual que é o que é isso aqui que eu estou declarando, né? E aqui a gente pega e define, né? Faz a atribuição desse parâmetro. Né? Então, eu estou falando que existe um parâmetro C, cujo domínio é I e J, então o domínio tem 2 dimensões, ele está relacionado ao mesmo tempo às plantas e aos mercados, e para a gente obter esse parâmetro, a gente vai multiplicar F, e F a gente definiu aqui em cima, scalar é escalar, quer dizer que é um número, é como se fosse uma lista que tem um valor só. Né? Por exemplo, aqui a gente viu que a gente tem a lista capacidade das plantas em caixas. Tem 2 valores, no caso do parâmetro A. Se a gente tiver uma lista que tem um valor só, essa lista funciona como um escalar. E a gente pode definir dessa forma como está definido aqui o escalar F. Né? Vou aproximar mais para vocês verem aqui. Escalar F é o frete em dólares por caixa por 1.000 milhas. É 90 dólares por caixa por 1.000 milhas. Né? E aí aqui eu defini o parâmetro por atribuição direta. Aí vem as variáveis, né? Que a gente tem a quantidade transportada em caixas e o custo total do transporte em milhares de dólares. O custo total do transporte, esse Z aqui, ele vai ser a nossa função objetivo lá na frente. Ele vai servir para a nossa função objetivo, porque é o que a gente quer minimizar. Sempre a nossa função objetiva vai estar relacionada a um escalar. Tem que ser um número. Tem que ser um número, não pode ser um vetor. Né? Não pode ser uma matriz, tem que ser um número, aquilo que a gente quer minimizar ou maximizar. A variável x, que é a quantidade transportada, isso sim, nesse caso, é um vetor ou uma matriz, da forma como vocês quiserem. Mas ele tem 2 dimensões, né? Porque é a quantidade transportada de I até J. De plantas até fábricas, quer dizer, até mercados, perdão. A outra frase que vem aqui
variável positiva x, né? Positive variable x. Isso aqui é somente para eu dizer que tipo de variável é essa que eu defini aqui, né? Essa variável é uma variável que tem que ser maior que zero. Então, eu coloco aqui variável positiva. Tem outras coisas que a gente vai querer usar em outros problemas. Por exemplo, a gente às vezes vai querer dizer que a variável tem que ser inteira, né? Então, isso vai impedir, por exemplo, que a gente fabrique meio produto ou algo assim, né? Se a gente definir que a variável tem que ser inteira. 7h34 já. A gente ainda tem tempo até ter o nosso primeiro intervalo. Aí vem as equações. As equações, elas funcionam diferentes dos outros grupos que a gente viu anteriormente. Porque os outros grupos, a gente aproveitou e declarou a existência daquilo ali, daquela entidade, e ao mesmo tempo declarou ou o tipo ou o valor que ela teria, né? Por exemplo, aqui a gente primeiro fala, existe um conjunto, esse conjunto se chama I, e os elementos dele são Seattle e San Diego. Então, ao mesmo tempo, eu declarei a existência, né, e fiz a atribuição dos valores. Com os parâmetros, a mesma coisa. Eu declarei que existe um parâmetro A, cujo domínio é o conjunto I, e esse parâmetro A ele vai ter dois elementos, né, nesse conjunto aqui dos parâmetros. Cada elemento vai estar relacionado com o conjunto I e vai ter um valor aqui, que é a capacidade das plantas e caixas. Nas equações, é a única que vai funcionar diferente. Primeiro a gente declara a existência de uma equação. Então, cost. Tem uma equação que se chama cost, é uma equação de custo. Ela define a nossa função objetivo, né? Novamente, esse texto em azul é texto. Isso aqui o compilador ignora. O computador ele está interpretando isso aqui como texto, né? Isso aqui não. Isso aqui ele está usando esse nome aqui. Depois ele vai mostrar essa equação com esse nome, né? Então, em cima a gente declara, embaixo a gente define. Na definição, vejam que eu usei da mesma forma que tem aqui, só que eu copiei e depois botei 2 pontos. Aqui eu estou indicando que vai vir uma definição, né? Ou uma atribuição do valor. Isso aqui vocês podem sempre organizar para ficar mais bonitinho, da forma como vocês quiserem, deixar tudo alinhadinho, né? Então, cada um sabe, ou tem a sua maneira de fazer isso daqui. Mas vejam que o custo, ele vai ser o Z, que eu defini lá em cima, né? É a variável, que é o custo total. E esse igual e igual significa igual. Só que esse igual aqui, não confundam, por exemplo, com esse igual aqui, ó. Aqui, isso aqui é uma fórmula, né? Então, nessa fórmula, eu estou atribuindo esse valor aqui a isso daqui. Isso aqui já é uma equação. Sempre que a gente vier na definição da equação, a gente vai usar esse igual aqui, ou os outros dois operadores, né? Que é L vai ser para larger than, ou maior ou igual, L vai ser less than, menor ou igual. G vai ser greater than, maior ou igual. E aí a gente vai usar isso daqui também para definir as nossas equações. Então, vejam, o custo ele é a soma em I e J do C, I e J, que eu defini aqui em cima, é esse parâmetro aqui do custo de transporte, vezes o X, I e J, que é a quantidade que eu quero transportar. Depois a gente tem a equação do suprimento, que é aquela equação de que todo o suprimento, né, em cada uma das plantas tem que ser menor do que a capacidade de produção de cada uma dessas plantas, né? Ou toda a produção tem que ser menor do que a capacidade de produção, e toda a demanda tem que ser satisfeita. Então, tem que ser maior do que o que está sendo pedido aqui nos mercados, né? Essa última frase aqui, ela simplesmente é um tecnicismo
da linguagem. Você tem que escrever isso só para dizer que esse conjunto de equações que você criou aí, ele tem um nome, né? O nome que eu dei foi transporte, né? É um modelo de transporte. E aí essa barra e aí dentro escrito wall está falando que eu estou incluindo todas as equações que estão aí, ou seja, custo, suprimento e demanda. E aí por último, quer dizer, por último não, antepenúltimo, eu tenho a sentença que está mandando o computador resolver o problema utilizando LP, significa Linear Programming, quer dizer, programação linear. Isso aí, depois a gente vai ver direitinho em que caso não é aplicável isso daí. Mas, a princípio, vocês podem decorar só esse LP, programação linear, a gente vai usar para a maioria dos nossos problemas. E display mostre, né? Então, aqui eu estou dando uma instrução para o compilador, para o programa, para ele mostrar para mim determinados arquivos. Ok. E agora, como é que isso se comporta na hora que a gente manda ele resolver o problema? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês uma coisa. A gente tem duas opções para vocês poderem trabalhar com isso aí na casa de vocês. A primeira opção é a seguinte: você pode simplesmente criar isso daqui que a gente criou, isso aqui tudo que eu escrevi, você pode escrever, eu acabei de copiar aqui, e aí agora eu vou abrir um bloco de notas. Para abrir um bloco de notas, eu não sei se eu vou botar aqui a tela para vocês, mas cadê o bloco de notas aqui? Tá. Vejam, isso aqui é um bloco de notas normal, né? E posso escrever qualquer coisa aqui. Eu colo aquilo que eu tenho, que a gente fez até agora, né? Tudo aquilo que estava escrito ali. Eu salvo isso daqui em algum lugar. Eu vou salvar aqui. Deixa eu ver. Tá ótimo. Certo. Então, salvei o nosso exemplo. E agora, eu vou abrir um browser, né? Vou compartilhar para vocês. Eu acho que... Certo. Vocês estão vendo o navegador aí? Sim. Ok. Então, ó, gams.com. Esse aqui é o site oficial dessa linguagem. Aqui vocês vão achar tutoriais. Infelizmente está tudo em inglês, mas é aquilo, né? Se você pegar o tutorial, aqui é um arquivo PDF, você pode baixar aqui tranquilo. Se você pegar o tutorial e jogar no tradutor, vocês vão dar para entender perfeitamente, depois dessa aula. Alguém falou alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Certo. Ninguém quer falar nada, né? Ok. Aí você pode vir aqui e fazer o download da ferramenta, né? Aqui tem para Windows, para Linux, para Mac, enfim, qual que seja o seu computador. Você pode fazer o download, você vai fazer a instalação, ele vai colocar 2 programas ali, né? Que é uma espécie de estúdio, onde você pode mexer. Era aquele programa que eu estava mostrando para vocês ali, né? E aí, vocês podem pedir uma licença a partir daqui. É só colocar primeiro nome, último nome, e-mail, organização. Vocês podem botar, por exemplo, faculdade Anhanguera, né? Tem um captchazinho aqui para mostrar que vocês não são um robô. Você concorda com os termos, faz o pedido e você recebe automaticamente uma licença que funciona por 1 ano. Então, vocês podem usar esse programa. Se vocês não quiserem baixar um programa,
não quiserem ter que ficar pedindo licença e usando só por um ano, vocês podem buscar essa página aqui. Eu vou Nels Solver. E aí é esse daqui. Então, depois eu vou colocar tudo isso aí para vocês. Ó. O endereço é esse aqui. É nels, espaço server.org, /nels, /solvers, /index.html. Eu acho que só você colocando isso aqui, nelsserver.org, você já vai chegar nessa página aqui. Nessa página aqui, vocês podem vir, por exemplo, em programação linear, linear programming. Vocês vêm aqui em Cplex. Na verdade, vocês podem escolher qualquer um desses solvers aqui. O Cplex eu acho que é o mais usado, é um da Intel, esse daqui. Não, perdão, da IBM. Aí vocês vêm em GUMS Input. Nessa página aqui, ele pede para você escolher o seu arquivo. Então, você pode vir aqui e escolher o arquivo. Eu vou escolher aquele arquivo de exemplo que eu criei, né? O que deveria estar aqui, por algum motivo não está. Ah, não, peraí. Um momento, pessoal, perdão. Certo, está aqui o nosso exemplo. Escolhi o arquivo, ele já colocou aqui. Eu coloco um endereço de e-mail. Vou botar aqui. E eu peço para ele submeter esse arquivo que eu adicionei ali. Ele abriu uma página, né? E agora ele mostra que o nosso trabalho foi enviado, que ele está numa fila com outros trabalhos e que foi executado. Acabou de ser executado. E esse aqui é o nosso relatório, né? O nosso relatório, ele mostra, por exemplo, quanto tempo levou para o computador compilar o nosso problema. Foi uma fração tão pequena de segundos que nem aparece aqui. Aparece 0,000, foi o tempo que ele levou para resolver o nosso problema. Porque o nosso problema, de fato, é ridículo, perto dos problemas que a gente vai ter de verdade, né? Então, ele mostra que tem 3 blocos de equação, tem 6 variáveis, né? Ou 6 variáveis únicas, tem 2 blocos de variáveis, tem 7 variáveis únicas e tem 19 elementos que o valor é não zero, né? O valor não é zero. Voltando lá para o problema. Só um momento. Certo. Vejam aqui, né? Aqui ele fala que a gente tem, por exemplo, 6 equações. Vamos dar uma olhada em quantas equações a gente tinha visto aqui. Quando eu estou mudando de tela, a tela está mudando? Vocês estão vendo aí tudo que eu estou fazendo? Sim. Sim. Certo. Então, ó, quantas equações a gente tem? A gente tem aqui 3 equações. Mas prestem atenção que a equação de suprimento, cada I desse, a gente tem 2 Is, né? Ou seja, Seattle e San Diego, cada I desse é uma equação. Cada J desse é outra equação. Então, são 3 J's e 2 Is. Só aí já deu 5 equações. Mais uma equação de custo, 6 equações. Quantas equações aparecem aqui para a gente? 6 equações. Então, aqui a gente consegue também conferir em relação àquilo que a gente tinha modelado ali. Mas vamos direto para a resposta, então, que deve ser isso que vocês querem ver agora, né? Olha só, a resposta ela vem nessa forma aqui. Primeira equação, custo, né? Aí eu coloquei que o custo define a função objetivo.
Aqui aparece para a gente a equação, a equação de suprimento. A equação de suprimento aparece aqui, level. O que é level? Level é o valor que a variável atingiu na solução ótima. O valor foi 350. Qual que era o limite superior? Qual que era o valor máximo? 350. No caso da segunda equação de suprimento ou de capacidade de produção, o valor atingido foi 550 e o máximo era 600. Então, tem uma folga aqui, né? A gente poderia ter produzido 50 a mais. Aqui tem as equações de demanda e aqui tem a nossa variável. Vejam lá em cima que aqui falava, olha, variáveis a gente tem 7 variáveis únicas, né? Porque uma delas é o Z, que está aqui, e as outras 6 estão aqui, ó. A gente tem quanto está sendo enviado de Seattle para New York, a gente tem o level, que é quanto está sendo enviado, 50. De Seattle para Chicago, 300. De Seattle para Topeka, nada foi enviado. De San Diego para Nova York, 275. De San Diego para Chicago não foi enviado nada. E de San Diego para Topeka não foi enviado 275 também. A gente tem aqui outro relatório. Não, na verdade, é a mesma informação, né? Quanto foi enviado de onde para onde? 50 de Ô, Seattle. professor, Oi? você está no navegador? Estou no navegador. Aqui para mim, pelo menos, não está aparecendo o navegador. Tá congelada a imagem ainda. No Ah, Games. É isso. ok, perdão. Deixa eu ir então no navegador. Vocês estão vendo agora? Agora sim. Agora sim. Perdão. Então, esse aqui é o relatório que eu estava mostrando para vocês e vocês não estavam vendo. Aqui, a gente consegue ver, ó, essas aqui são as variáveis que a gente tem, as 6, né? Porque é aquilo. A gente, quando definiu as variáveis daquela forma em que a gente tem uma variável x que tem 2 dimensões, quer dizer que para cada tamanho dessas dimensões, a gente vai multiplicar um tamanho pelo outro, né? E é o número de variáveis que a gente vai ter. Então, a gente tem 6 variáveis, porque a gente tem quanto está saindo de Seattle para Nova York, de Seattle para Chicago, Seattle para Topeka, San Diego para Nova York, San Diego para Chicago, San Diego para Topeka. E aqui é quanto deu a nossa resposta, né? Bom, eu preparei uma planilhinha para a gente conseguir enxergar isso de uma maneira mais clara, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora essa planilha. Ok. Todo mundo vendo a planilha aí? Sim. Sim. O que a gente estava fazendo ali, ó? Aqui a gente tem o mesmo problema, né? Eu tenho aqui as distâncias, eu tenho aqui o custo do envio de cada caixa e eu tenho aqui o custo total. No momento, eu não estou enviando nada para lugar nenhum. Então, está tudo zero aqui, ó. A quantidade transportada de mercadoria está tudo zero, né? Na hora que eu envio uma caixa para algum lugar, por exemplo, eu enviei uma caixa de Seattle para Nova York, como vocês podem ver aí. Olha o que aconteceu. Apareceu aqui enviado, agora tem uma caixa sendo enviada. O custo total desses envios é de 0,23, só que isso aqui está vezes 1.000, né? Então, na verdade, é 230
dólares. 230 dólares é o custo com transporte que a gente está tendo se a gente enviar uma caixa somente de Seattle para Nova York. Vamos colocar aqui a solução que o nosso problema deu, né? Deixa eu achar aqui. Um segundo. Vamos colocar aqui a nossa solução. A nossa solução foi de Seattle para Nova York, 50 caixas. Né? Então, Seattle para Nova York, 50 caixas. Seattle para Chicago, 300 caixas. Seattle para Topeka, nenhuma caixa. San Diego para Nova York, 275 caixas. San Diego para Topeka, 275 caixas. Então, essa daqui foi a solução ótima que o nosso solver deu. Oi? Oi? Acho que foi só um retorno, professor. Foi o retorno da tua voz, professor. Ok, perdão. Então, essa daqui é a solução ótima que o problema deu para a gente. Vejam que a gente tem aqui o que foi produzido e a capacidade de produção. Vejam que a nossa equação ela dizia que o que seria produzido deveria ser menor que a nossa capacidade de produção. Essa equação foi satisfeita. Se eu mandasse mais uma caixa, vamos botar 301 caixa de Seattle para Chicago, olha o que aconteceu. Produzido aqui ficou vermelho agora, né? Porque a quantidade produzida ultrapassou a capacidade de produção. Essa solução é inválida. A gente não pode utilizar essa solução. A gente vê também que todos os envios respeitaram a demanda. Né? Respeitaram não, perdão. A gente respeita a nossa capacidade e a gente satisfaz a nossa demanda. Então, todas as demandas foram satisfeitas em cada um dos mercados. Nova York, a gente tinha uma demanda de 325 caixas. Chicago, a gente tinha uma demanda de 300 caixas. Topeka, a gente tinha uma demanda de 275 caixas. E a gente enviou exatamente o mínimo possível para cada mercado. Né? Claro que, se isso aqui é um problema de minimização de custos, a gente geralmente vai enviar o mínimo possível. Né? Eu peço perdão que eu tenho cachorros aqui, volta e meia, vocês vão acabar ouvindo um latido aqui. Se tiver muito alto, vocês me falam que eu vou lá e dou um grito com eles. Beleza. Certo. Então, olha só, outra coisa que eles nos dão ali nos relatórios é o seguinte. Eu vou agora passar novamente para a nossa tela da análise. Essa aqui. Certo, essa daqui. Vocês estão vendo a análise que o solver deu para a gente, né? Sim. Sim. Certo. Então, vejam. Que a gente tem, por exemplo, as equações de demanda, né? Que é as demandas que a gente tem que satisfazer. De Nova York, a gente tem aqui uma coluna, né? Nessas equações de demanda, que é essa coluna marginal. Isso aqui, o que isso aqui está dizendo para a gente? Ele está dizendo o seguinte, que se a gente resolve mandar mais uma unidade para qualquer um desses mercados, a gente vai ter esse valor aqui sendo adicionado ao nosso custo. Porque se essa é a solução ótima, quer dizer que qualquer outra solução vai aumentar nosso custo. Né? Então, enquanto vai aumentar esse valor marginal aqui, ele está falando isso para a gente. Vamos testar? Vamos ver.
Se eu aumento em uma unidade aquilo que eu estou mandando para Nova York, ele está falando que o marginal vai ser 0,225. Então, vamos lá. Se a gente manda mais uma unidade para Nova York, o único lugar onde a gente tem espaço para mandar mais uma é saindo de San Diego, né? Porque saindo de Seattle a gente já está mandando tudo que pode. Então, vamos mandar 276. Agora tem 326 unidades sendo enviadas para Nova York. A gente não, como é que fala? Não quebrou nenhuma regra, né? Porque a gente ainda está produzindo menos que a capacidade e a gente ainda está mandando mais do que a demanda que a gente tem que satisfazer. Mas, perdão, só um segundo. Antes, vamos registrar qual que é o nosso custo, qual que é o custo da solução ótima, né? Então, a gente vai colocar só o valor. Esse aqui é o custo da nossa solução ótima. 153,675. Agora vamos mudar aqui, vamos botar 276. E agora, vamos ver quão diferente ficou a nossa resposta. Se eu agora peço para ele seguir uma vírgula para o lado, 0,225 foi o que a nossa resposta alterou, ou foi o quanto aumentou o nosso custo pelo fato de eu ter mandado mais uma caixa para Nova York. Era isso que aparecia ali para a gente? Deixa eu ver. Era exatamente isso que aparecia aqui para a gente, né? Vou mostrar de novo para vocês. Vocês estão vendo? Aqui, ó, 0,225. Né? Ou seja, é isso que esse marginal aqui está dando para a gente, né? O que mais que a gente tem de informação aqui? A gente tem também de informação, por exemplo, ó, de Seattle para Topeka, a gente não mandou nada. Se a gente mandasse uma unidade, o que ia acontecer com o nosso custo? Porque a gente não mandou nada de Seattle para Topeka. Se a gente mandasse uma unidade a mais, a gente ia ter um custo marginal, né? O nosso custo ia aumentar em 0,036 unidades. Só que nesse caso é um pouquinho mais complicado. Eu vou mostrar para vocês. Porque a gente tem que continuar respeitando as nossas restrições. Então, voltando à resposta inicial, 275, agora a gente quer enviar uma caixa aqui, onde não foi enviado antes. Então, vamos mandar uma caixa, vou botar uma aqui. Só que agora a capacidade de produção de Seattle, a gente quebrou aqui a capacidade de produção. Então, a gente vai ter que diminuir uma em algum lugar. Pode ser tanto Chicago, só que se a gente diminuir Chicago, a gente deixa de satisfazer a demanda, né? Então, vamos diminuir de Nova York. Vamos botar 49. Agora a gente já está produzindo novamente dentro da capacidade. E agora, vamos aumentar aqui para a gente novamente satisfazer a demanda. E agora a gente está enviando uma caixa novamente para Topeka. E a diferença, o quanto aumentou o nosso custo, foi em 0,162. Isso aqui está diferente do que eu tinha mostrado para vocês, mas eu acho que provavelmente é porque eu tirei o equilíbrio aqui. Eu acho que para manter o equilíbrio, eu vou ter que... Espera aí. Eu vou ter que... Porque agora eu fui para 551, né? Eu tenho que voltar para o 550, que eu acho que era onde estava o equilíbrio. Então, vamos botar 274 aqui. Ok. Pronto. Olha que nesse mesmo equilíbrio, quanto aumentou o nosso custo? 0,036, que era o que mostrava para a gente lá, né? Na outra tela. Que está aqui. Perfeito.
Então, é isso. Esse exemplo serviu para a gente ter uma ideia de como é que funciona a linguagem, né? A linguagem GAMPS. Eu vou voltar novamente para a nossa telinha aqui do programa, do GAMPS. Está aqui, né? Eu poderia ter rodado isso daqui diretamente do programa, né? Aqui, ó. Rodou, e aí se eu vier aqui, ele me dá esse mesmo relatório. O mesmo relatório que eu mostrei para vocês anteriormente. Então agora, vamos tirar um intervalozinho. E nesse intervalo, eu quero que vocês abram aquela lista de exercícios que eu dei para vocês, né? Vai estar lista de exercícios, aquela que tem vários exercícios, que eu fiz vários em sala, né? Eu quero que vocês abram o exercício 12 e aí eu vou dar 10 minutinhos para vocês tentarem fazer. Tá certo? Professor, Oi. esse arquivo foi postado em algum e-mail, no WhatsApp, em algum lugar? O quê? Esse arquivo com esses exercícios, onde a gente pode ter acesso a eles? Sim. Eu já postei isso no Classroom, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou postar no grupo de WhatsApp, então agora. Tá, beleza então. Obrigado. Acabei de postar no grupo do WhatsApp. E aí, então, vamos encerrar essa sessão. Vocês vão ter 10 minutinhos e aí eu vou criar uma nova sessão para a gente recomeçar a aula. Tudo bem? Ok. Ok. Ok, então.